Tipo assim, que um paciente, o Luiz Rodrigues, evoluiu para o Luiz Rodrigues. O que falou? É um Pokémon. Ah, mas quando ele volta, ele tem que empurrar um pouquinho a cadeira. Aí. Todo período de estado a gente tinha visículas
gente faz uma hipótese diagnóstica? A gente pensa em várias coisas, mas a gente ainda não tem o quê? Certeza. Então, quando a gente faz hipótese, a gente está cheio de dúvida. Ou está com algumas dúvidas. Né? E quando a gente faz diagnóstico, a gente tem certeza. Que pode ser pelas manifestações clínicas ou lançando mão de exames complementares. Aí vamos voltar para aquele quadrinho que a gente fez desde a primeira vez de diagnóstico de síndrome. Então, grupos de lesões alimentares, nós tínhamos as lesões alimentares, tinha vesícula, invase medicamentosa, úsculas e crostas. Qual que é a lesão primária? O que veio antes? O ovo ou a galinha? Ovo. Galinha. E no caso? O que veio antes? Ó, vesícula, úscula, crosta. Vesícula. E a pústula? O que é pústula? Ó, vesícula e pústula são lesões alimentares de conteúdo líquido. Como que é o conteúdo da vesícula? E a líquido. E a pústula? Então, quando tem pústula, o que aconteceu? Teve uma infecção. E a crosta? O que acontece com a vesícula? Se rompe e o líquido, em contato com o ambiente, desseca e forma a crosta. Tá? Então, qual é a lesão primária? Porque isso vai determinar como que a gente vai fazer o nosso raciocínio. Se a gente determinasse que a lesão primária é a pústula, nós íamos pensar no grupo das piodermites, das doenças infecciosas bacterianas que vão ter como característica a presença de pus. Se a gente definir que a nossa lesão primária é vesícula, nós vamos fazer outro raciocínio. A lesão primária é uma vesícula. Então, vesícula, doenças vesicoliosas, né? O síndrome. Então, nós vamos ter duas vertentes, né? Que vertentes que a gente vai pensar em síndrome, doenças vesicoliosas? Nós temos duas vertentes de raciocínio. Grupos, pensando em grupos aí. Que grupos de doenças nós vamos estar pensando aqui? Ó, doenças vesicoliosas. Pensamos em dois grupos, não tem o web. Porque aqui, ó, gente, aqui não estamos dando aquela aula tradicional. Aqui é isso. É o momento de discussão. Quanto a grupos que nós vamos pensar? Infecciosas e autoimunes. Né? Infecciosas mais especificamente quais? De que infecção? Infecção por viróticas. Então aqui nós vamos pensar, em doenças vesicoliosas, nós vamos pensar naquele grupo de doenças, que essas são as doenças vesicoliosas propriamente ditas, que elas vão ter em comum os fenômenos autoimunes. Então nós vamos ter os pênfigos verdadeiros e os pênfigoides. Pênfigo verdadeiro, comprometimento em que tecido? Né? Tecido epitelial. A gente não fala só epiderme, porque uma doença, nos livros está dessa forma, epiderme, mas a gente tem que ser crítico com o livro também. Então as doenças que comprometem, por exemplo, a mucosa bucal, a mucosa genital, então na mucosa bucal não é chamada de epiderme, é chamada de mucosa tecido epitelial. Então você fala doenças intraepiteliais, doenças subepiteliais. E eles vão ter como características fenômenos autoimunes. Então temos os pênfigos, pênfigo foliáceo, pênfigo vulgar, a variante do foliáceo hematoso, do vulgar, o pênfigo vegetante. E as que são subepiteliais, nós vamos ter o pênfigoide bolhoso, a dermatite epitiforme, o pênfigoide benigno das mucosas. E aqui a gente pode também estar incluindo as reduções medicamentosas que têm uma manifestação bolhosa. E as doenças viróticas. Considerando todos aqueles fatores que a gente levou em conta antes, que grupo que a gente vai estar pensando aqui? Nas doenças vesicoliosas propriamente ditas ou nas doenças viróticas? Viróticas, né? Então, doenças viróticas. Porque esse grupo
vai estar estudando nesse momento. Então aqui nós vamos ver quais as doenças viróticas que se manifestam com vesículas impuras. O herpes simples, que eu já tinha jogado. Outra. Herpes zoster e a varicela. Né? Então a varicela e o herpes zoster que a gente já estuda em conjunto. Por quê? O mesmo agente fisiológico. Né? O mesmo agente fisiológico das duas doenças. Então sempre que você está estudando varicela, você está estudando herpes zoster. Né? O mesmo vírus vai estar causando as duas doenças. E a varíola é uma doença que a gente ainda coloca didaticamente. Essa é o grande diferencial da varicela. Por que didaticamente a gente coloca? Porque é uma doença que foi exterminada do planeta na década de 70. Em 1973, nós tivemos o último caso de varíola no mundo. Foi feita uma vacinação no mundo todo e foi exterminada a varíola. A varíola era muito parecida com a varicela, mas ela tinha algumas características diferentes. Né? A varicela é centrífuga e a varicela é centrípeta e a varíola é centrífuga. Então, centrífuga, né? A varíola, palma, planta e face, denominada. A varicela é centrífuga. A varicela é centrífuga, mais tronco. Era uma das características. Mas elas tinham vesículas bolhas muito parecidas, com características críticas das vesículas bolhas iguais, só que a gravidade da varíola era muito maior. Muitas pessoas iam a óbito. Mas a varíola ela tem que ser apresentada. Apesar de ser relato histórico, nós não temos mais varíola, ela tem que ser apresentada. Porque todos vocês não são imunizados. Nós três somos. Porque nós somos vacinados. Né? Na década de 70. Todos vocês não nascidos foram vacinados. Então é uma doença que tem força. Robertão, cadê o Robertão? Então aqui nós vamos ter uma base naturosa, a presença de vesícula. São as vesículas são atrupadas, formando como se fosse um cachumba. Né? Então o paciente tem uma história muito, todos vocês conhecem, considerando que 70% da população vai ter um anticorpo no vírus. Então, um ardor, depois vai ter na evolução uma base edematosa e sobre essa base a presença de vesículas. Qual que é a doença? O herpes simples e o agente etiológico. Herpes vírus homens. Tá? É um agente etiológico diferente da varicela e do zoster. Agora, tem um comprometimento predominantemente peribucal, mas toda a face pode estar comprometida. A primeira infecção vai ser nos primeiros anos de vida, dos 6 meses aos 5 anos de idade. E o indivíduo vai ter uma primeira manifestação. Né? A principal manifestação clínica da primeira infecção é a estomatite herpética aftoide. As lesões lembram como se fosse afta. Tá? Mas pode ter outras manifestações, desde vaginite, meningoencefalite, manifestações mais graves, mais avançadas. Fica em latência até em torno dos 15 anos, isso tem diminuído a idade, com essa mudança toda, inclusive da gente ter a puberdade precoce, então está diminuindo crianças antes dos 15 anos, que ainda não são adolescentes, crianças já apresentando o herpes incestivante. Então a gente podia fazer um paralelo dessa doença com essas outras duas doenças que a gente está estudando. Né? Porque assim, pelo mesmo vírus vai ter a infecção, posteriormente vai ter uma reaplicação. Aqui já é infecção secundária, né, com as crostas purulentas, então vai ter nessa evolução. Nessa fase já não adiantaria mais entrar com antiviral.
que é o palato duro e na gengiva. São esses locais. Tá? Palato duro e gengiva. Daqui é um diferencial, uma estomatite difusosa, mucosa labial, então não é herpes, porque é mucosa de nervo de. E a gente vai ter também o herpes, pelo mesmo vírus, o herpes genital. Tá? Então nós vamos ter dois tipos de herpes vírus, tipo 1, que ocorre geralmente na região perical, e o tipo 2, que ocorre geralmente na mucosa genital. Geralmente. Por quê? Nós podemos ter um tipo 2 na região perical, e o tipo 1 no genital. Por que razão? Você tem ideia? Pela prática do sexo oral. Tá? Então, pelo sexo oral, então pode ter o vírus tipo 1 no genital, tipo 2 na região genital. Né? Genital feminino, masculino. Vai ter aquelas apresentações semelhantes, uma base de dermatose, uma dor, e essas pessoas vão ter o herpes simplemente, que é o vírus. Prevenção de outras formas é a utilização do preservativo. Tá? Isso daí é para assustar as pessoas. Porque esses mesmos são imunos. Né? Isso é uma conversa que eu já ouvi muitas vezes da gente na ensina. As camisinhas, assim, até a quarta vez. Aqui está mesmo precisa mais. Vai desenvolvendo um microscópio, assim. Você não precisa mais usar. Né? Isso, então, assim, até a quarta vez usa. Aqui também já não precisa mais. Então, isso daqui é para reflexão, né? Da necessidade da prevenção das doenças. Bom, a varicela, né? Então, a varicela, ela não come mais o tronco, está no cóccix. Não é desse que eu criei. Então, a varicela é como se fosse Hobbes, livro de anatomia patológica. É como se fosse uma gota de orvalho na pedra da roça. Chegaram nisso? Né? Então, esse daí é o texto do Hobbes. Para deixar bem claro que eu estou viajando do Hobbes, anatomia patológica. Então, mais tarde, quando ele fala essas analogias, é importante para você lembrar. Então, o que você vai ver? Uma placa de hematose, e a vesícula, né? A gota de orvalho. Então, essa é uma imagem muito característica da varicela. E a varicela, o que ela apresenta? Uma característica dela, ela é importante para diferenciar da varíola. Porque a varíola era chamada assim: os
o herpes zoster, né? Então a gente está estudando em conjunto porque é o mesmo vírus que causa. Quanto que o indivíduo vai ter herpes zoster? Quanto que ele vai ter herpes zoster? Então, ó, o indivíduo não é imune, entra em contato com o vírus, vai ter o quê? O indivíduo é imune, entra em contato com o vírus, vai ter herpes zoster? Não, não vai ter herpes zoster, tá? Quando que ele vai ter herpes zoster? Quando ele tem uma imunodepressão, vai ter então o quê? A reativação do vírus. Na edição do Sampaio de 2001, eu acho que foi essa que edição que era, a edição de 2001, tinha um erro. Falava que quando entrasse no contato pela segunda vez, teria o herpes zoster. Tá? E aí, nessa edição de 2007, isso já foi corrigido. Então, o herpes zoster é decorrente da reativação do vírus. Que ele vai ter, ele ocorre mais no tronco, e ele vai ter essa característica de respeitar a linha média. Em regra, respeita a linha média e sempre seguindo o trajeto percurso. Como que é o próprio do herpes zoster? Porque aqui nós vamos ter um período de escape. Aqui é muito fácil. Dor. E isso é extremamente importante. Eu já atendi paciente que estava com dor aqui na fossa ilíaca direita, que ia ser operado de apendicite, depois de uma apendicectomia. Só que surgiram umas bolinhas e ele resolveu o dermatologista antes, e era o herpes zoster. Ia ganhar uma apendicectomia branca, né, com todo o problema do pós-operatório, e com um concomitante do herpes zoster. Já tive paciente também que teve dor e estava com dor, colocou uma bolsa de água quente. E aí surgiram as vesículas e bolhas. E o que? Eu estou falando isso é tudo médico, né? Só tem pensa várias coisas, porque eles têm direito. Quem não tem esse direito, mas somos nós, com conhecimento. Aí o médico pensou que era o quê? Uma queimadura. Uma queimadura. Né? Então, esse dor, pôs a bolsa de água quente, queimou. Então, prótese, em regra, com dor. Prótese no indivíduo adulto e no indivíduo idoso. E na criança, como é o prótese? A dor está presente? Muitas vezes
danos. O que significa? Que se esse indivíduo não for tratado corretamente, né? Então o que está acontecendo ali naquela terminação nervosa? Nós estamos tendo um processo inflamatório. A inflamação se resolve de que forma? O processo inflamatório, qual é a evolução do processo inflamatório? Uma inflamação comum. Na sequência, então temos uma inflamação, depois o que a gente vai ter? Uma cicatrização. Então pode ter uma cicatriz ainda dentro dessa nervosa. E o indivíduo permanece com dor para o resto da vida. Então, ó, fazer diagnóstico de herpes zoster, eu tenho certeza que a partir desse momento vocês já têm condição de fazer. Porque é praticamente a única doença que se manifesta em vesículas e bolhas, em faixa e com dor. Então não tem como. Sabendo os grupos de medicamentos que se tem que utilizar, tá? É só pegar o dicionário de especialidade farmacêutica, o DEF, e copiar aquilo. Porque eu já tenho um paciente com neurologia pós-herpética, senhora, que já chegou para mim com os 4 meses de instrução, que tinha uma receita escrita assim: aciclovir, grifado, 3x. Essa foi a receita entregada para o paciente. 3x pode ser tudo. Toma 3 comprimidos de uma vez, toma 3 comprimidos num dia, toma 3 dias um comprimido por dia. Então, ó, a pessoa sabia fazer o diagnóstico, sabia